domingo é dia do Senhor. Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. Deus é poderoso pra fazer. Deus é poderoso pra fazer muito mais. Deus é poderoso pra fazer. Deus é poderoso pra fazer. Deus é poderoso pra fazer muito mais. Deus é poderoso pra fazer. Deus é poderoso pra fazer. Deus é poderoso pra fazer muito mais. Você crê nisso? Deus é poderoso pra fazer. Deus é poderoso pra fazer. Deus é poderoso pra fazer muito mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo. Começa a pedir agora. Que pedimos, começa a pensar também. Do que tudo que pensamos, do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos. Amém, glória a Deus. Aleluia, essa semana vai ser forte, hein, gente? Quarta-feira, já estou esquentando aqui, quarta-feira nós vamos ter a live profética com Judá Bertelli, Judson de Oliveira e eu. Vai ser tremendo, irmãos. Glória a Deus. E quinta e sexta tem surpresa, não vou falar ainda. Mas, uma vez que você atravessa a fronteira do profético, dificilmente você volta. Entenda isso. Tem um código nisso aí. Vai entrando aí e vai se ativando. Porque eu tenho algo para falar para você agora. A cultura é cultura, isso não está na Bíblia. Isso é cultura hebraica, isso é cultura judaica. Disse que o sumo sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, ele colocava uma corda amarrada na sua cintura. Ele entrava no Santo dos Santos, porque se ele morresse ali, ninguém podia entrar lá. Então, ele seria puxado pela corda. Shalom, apóstolo Lara, glória a Deus. Eu gosto muito quando eu vejo pastores e apóstolos aqui, e profetas, e mestres e evangelistas, porque é através de vocês que a igreja ela é ativada. Efésios capítulo 4 diz que o Senhor chamou uns para pastores, outros para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres e outros para evangelistas, a fim da edificação dos santos, e dos santos o corpo é edificado. Então tem que ter isso, irmão, tem que ter. A igreja ela é ativada pelos 5 ministérios. Os 5 ministérios eles não servem para cuidar da sociedade. Os 5 ministérios servem para ativar a igreja. E quando a igreja, os santos são ativados, o reino se manifesta na sociedade, no governo, nas empresas. O sumo sacerdote, então, voltando, ele entrava no Santo dos Santos amarrado por uma corda. A cultura judaica diz que é porque se ele morresse, podiam puxar ele de volta, mas
Profeticamente eu imagino que quando ele entrava naquele lugar, irmão, isso é coisa minha, isso é coisa do Ricardo, tá? Eu imagino que quando o sumo sacerdote estava numa dimensão de fluir dos níveis dos 4 rios, quando o sumo sacerdote consagrado, ativado, sumo sacerdote representando Cristo, santo, que já passou pelos joelhos, que já passou pelos artelhos, que já passou pelos ventres, que ele está nadando no Espírito. O sumo sacerdote, ele vai entrando pelo átrio, ele passa pelo lugar santo, ele chega no Santo dos Santos, ele se esconde ali diante da arca. Eu fico imaginando aquele homem atravessando um portal para outra dimensão, para a dimensão da glória, e não querendo mais voltar, porque uma vez que você entra em alguns lugares do mundo espiritual, você não quer mais voltar. Uma vez que você passa por algumas portas no mundo espiritual, você não quer mais voltar. Então tinha que ter a corda. Isso é coisa do Ricardo, tá? Isso não é teologia, não. Mas às vezes eu fico pensando, porque como é uma cultura, como não, essa história da corda não está na Bíblia, eu fico imaginando os desdobramentos dessa cultura. Eu imagino a esposa desse sacerdote, ou de repente os filhos, ou os discípulos, ou os parentes, dizendo, deixa eu puxar ele de volta, porque senão ele nunca mais vai voltar. Moisés, ele subiu um monte, gente. Eu tenho até medo de subir um monte. Tem um monte em frente à minha casa aqui. Esse monte está me chamando. Vocês que têm me acompanhado aí, escuta aí. Deixa eu ver quem está online aqui, recebendo esse mistério. Eu gosto de saber quem está recebendo o mistério. Porque tem gente que foge. Quando sente que vai vir o peso, corre. Tem gente que corre, irmão. Às vezes eu vejo que certas pessoas que eu conheço entram, quando eu vejo que certas palavras vão ser liberadas, essas pessoas correm. Elas saem da live em tempo relâmpago, com medo do chamado, com medo do propósito. Oh, meu Deus do céu. Eu nunca tive hábito de ir ao monte. Mas tem um monte em frente à minha casa. Eu olho da janela, está um monte aqui me olhando. E cada dia que passa, esse monte fica fazendo assim para mim, ó. E eu tô com medo, irmão. Eu tô com medo, porque uma hora, quando eu subir nesse monte e subir de novo, eu tô já há mais de 4 semanas tentando falar com o apóstolo Joel Angel para marcar uma live com ele. E a única coisa que a secretária dele fala para mim, não tem como, ele tá no monte. Ele tá no monte, ele tá morando no monte. Judá Bertelli, eu estava assistindo a live do Judá Bertelli agora com o Cristiano, com o apóstolo Cristiano. Judá sobe para o monte, fica no monte e desce, faz live. Sobe para o monte, desce, faz live. O monte está me chamando. Moisés, quando subiu o monte, eu fico imaginando como deve ter sido difícil para o monte voltar. Para Moisés voltar. Eu fico imaginando como deve ser difícil. Moisés, depois que se acostumou com a voz da sarça, com o dedo de Deus desenhando nas pedras. Depois que Moisés botou a mão no peito leproso e tirou, e botou de novo e estava limpo, e ele experimentou a transformação no monte. Eu fico imaginando Deus dizendo, agora volta e fala com o povo. Fala, apóstolo Lara. Está perguntando, tens o WhatsApp do profeta? Não sei do que vocês estão falando, deixa eu ver. Gente, eu sei. Não é questão de vai, não. Eu vou. Eu só não sei quando. Pode ser hoje, pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, semana que vem. Tem uma música do Fernandinho que diz assim, ó. Eu já vi a sarça ardente, eu já vi o mar se abrir, eu já vi os cavaleiros de Faraó se afogarem. Olha, hoje eu vejo os relâmpagos e a trombeta me chamar, lá de cima do monte. É a voz do meu amado me chamando pra subir. Eu vou.
Tem uma hora, irmão, que você não quer viver mais de Sassardente, que você não, aliás, de Faraó, Mar Vermelho. Tem uma hora que você não quer mais saber dessas coisas, irmão, de maná, caindo para comer. Tem uma hora que tudo que você quer é subir o monte. É o chamado do trovão. Chamado do trovão. Amém? O trovão está te chamando. Uma vez que o trovão te chama, essa é a tua linhagem, Viviane. Essa é a tua linhagem. É isso. Uma vez que o trovão te chama e você aceita, nunca mais você é como era antes. Entenda? É isso. Eu estava aqui, minha esposa está aqui do meu ladinho aqui. Eu estava aqui sentado. Aí eu estava pensando, me veio na mente, do nada, eu lembrei de Saul. Saul, ele estava caçando jumentas. Meu Deus do céu, que vidinha, né? Saul estava caçando jumentas. Aí um dia acontece uma coisa, outra. Quando ele vê, ele está sentado na frente do profeta. O profeta fala para ele assim: você não é caçador de jumenta, você é rei. Toma, pé! Saul recebe uma unção. E aí ele vai embora, ele vai andando. Olha isso, escuta isso. Saul vai embora. Quando Saul vai embora, a Bíblia diz que ele encontra um monte de profeta que havia descido do monte profetizando. E ele entra no meio dos profetas e começa a profetizar junto com eles. Aí, quando você aceita o chamado de Deus, as gerações se encontram. Deus, ele vai mandar os mais velhos, os profetas antigos, se aproximarem de você para transferir o legado, porque o legado de Deus não morre. O legado de Deus não morre. Deus não deu a unção para um homem, Deus deu a unção para a terra. Toda a terra será cheia da glória de Deus. Existem profetas que estão com 60, 70, 80 anos de idade, que estão esperando herdeiros, discípulos para receber esse legado, para serem ativados. Tem gente aqui que está me assistindo que Deus falou para vir para a escola de profeta e não se inscreveu porque está com medo. Está com medo de gastar dinheiro, está com medo do coronavírus. Ah, coronavírus. O apóstolo Lara está dizendo: quero fazer uma escola de profeta em Chapecó. É só me chamar, vão marcar a escola. Esse ano ainda, novembro, outubro. Vai ser em outubro. Eu vou aí. Sabe qual estrutura você precisa para montar uma escola de profeta conosco? Você só precisa de uma casinha, umas cadeiras, alguma coisa para comer e um grupo de pessoas sedentas. Só isso, só isso. E uma passagem de avião para eu ir e outra para eu voltar. Não precisa de mais nada, irmão. Não precisa de mais nada. Tem uma pessoa que está assistindo minha live aqui, que ela, eu não vou dizer o nome dela não, mas ela é que nem eu, ela é transparente, daqui a pouco ela vai dizer, fui eu. Mas tem uma pessoa que está assistindo a live aqui, que ela é de outro estado, irmão. Quando eu anunciei o Prophetic Day, nossa escola de profetas, dia 15 de agosto agora, aqui em Teresópolis, no Rio de Janeiro, ela não tinha dinheiro. Ela pegou as cadeiras, ela tinha um grupo de cadeira na sala dela, ela vendeu as cadeiras e vendeu a bota que ela tinha. Deus falou para ela assim: vende as cadeiras porque eu vou te fazer sentar em lugares altos, e vende a bota porque eu te darei pés novos para você ir para outros lugares. Ela vendeu, comprou a passagem de avião, pagou o Prophetic Day e já está inscrita. Quem quer faz, porque a unção é rica. A unção financia os propósitos do reino. Entenda o que eu vou te falar. Escuta o que eu vou falar aqui. Acabei de falar de Saul. Saul estava caçando jumentas. Escuta, preste atenção nesse código. Saul estava caçando jumentas. Cadê a jumenta? Jumenta? Cadê a jumenta? Tem gente que vive uma vida medíocre, vive procurando coisas medíocres. Nasceu para ser rei e vive caçando jumenta. Aí a Bíblia diz, isso está na Bíblia, irmão. Se você ler Bíblia, você vai ver. Saul estava andando com seu discípulo e Saul, 3 dias caçando jumenta. Ele falou assim: vou voltar para casa antes que meu pai comece a se preocupar comigo. O discípulo de Saul falou para ele assim:
Agora que você vai voltar para casa, você não percebeu que nós estamos na fronteira de Zuf? Escreva aí, gente, fronteira de Zuf. Escreva aí em letra maiúscula, fronteira de Zuf. A fronteira de Zuf. Pega aí. Porque eu vou soltar o código agora para você. A fronteira de Zuf. Letra maiúscula aí. Se precisar de mim para espalhar o teu amor, eu estarei aqui em prontidão, Senhor. Vou falar deste amor. Quem sabe alguém precisa ouvir a voz de alguém que já te conheceu. A fronteira de Zuf. Isso. Zuf era uma cidade. E Saul estava andando, olha, 3 dias e 3 noites procurando jumenta. Quando ele entrou na fronteira, ele estava na fronteira, gente. Imagine você numa fronteira. Uma fronteira é um lugar que sai de um território e entra no outro. Na fronteira de Zuf, ele diz assim: vamos voltar. Olha, toda vez que você está perto de chegar no lugar onde Deus quer te levar, o seu subconsciente ele vai te levar para uma autossabotagem. Toda vez que você está para chegar no lugar onde no lugar profético de alinhamento com Deus, o seu subconsciente vai te fazer voltar para o lugar das jumentas. Então Saul, ele estava na fronteira de Zuf, e ele diz: eu vou voltar, eu vou voltar. E o discípulo dele diz: escuta isso aqui. O discípulo dele disse: não, você não percebeu que nós estamos na fronteira de Zuf e nós estamos num lugar onde o profético se move? Que existe um profeta, o sacerdote Samuel. Samuel está em Zuf. Não voltemos, vamos entrar. Porque Samuel é um profeta, ele nos dirá o caminho que temos que seguir. É na fronteira de Zuf. Aí, além do subconsciente sabotar, começam os argumentos, Viviane. Os argumentos. As pessoas que inventam argumento para fugir do propósito. Essa eu vou salvar, hein? Saul, ele diz assim: mas como chegarei diante do profeta se eu não tenho nada para ofertar para o profeta? Como chegarei diante do profeta? Porque naquela época, diz a Bíblia, naquela época ninguém chegava perto do profeta sem ofertar. Está escrito no texto da Bíblia. Naquela época ninguém chegava diante do profeta sem ofertar. Então, o primeiro argumento de Saul foi: vamos voltar. Porque meu lugar é lugar de buscar jumenta. Eu nasci para buscar jumenta. O segundo argumento de Saul foi: não tenho dinheiro. Para com essa palhaçada, irmão. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não tem como honrar, não tenho como ativar essa palavra, não tenho como tomar posse da minha herança, não tenho como despertar o meu destino. Aí o servo de Saul, que não é bobo, porque o discípulo do profeta tem o dobro da unção, tem o dobro da visão, é servo, mas já estava na fila para receber. O servo de Saul fala assim: mas eu tenho. Temos aqui 2 ciclos de prata, podemos levar ao profeta, sim. Para de inventar desculpa, porque quem quer faz. Tá lá. Aí ele pegou das moedas de prata e seguiram o caminho. E foram fiéis no caminho. E quando Saul chega diante do profeta, o profeta ele já diz, de cara, o profeta já diz: eu estava te esperando, Deus falou que você estava vindo. Senta na mesa comigo e vamos comer, porque amanhã eu te digo qual é o seu destino. Porque, irmão, quando você chega diante do profeta com intenções reais e sem justificativa, a primeira coisa que tem, você é levado a sentar em mesas proféticas. Quem diria, irmão, que eu ia sentar na mesa profética com Coraiola, com a profeta Amaro, Judson de Oliveira, Judá Bertelli chegando aí, ó.
Quem diria? Mas por quê? Porque nós temos esse entendimento. Testifica no Espírito. Judá tá pronto? Tá com voz ainda? Tá com voz? Dá um sinal para mim aí. Eu sei que você estava pegando fogo ainda há pouco com o Cristiano. Se tiver com voz, dá um sinal. Porque tem um grupo aí. Ih, rapaz, agora a casa vai cair, hein? Meu Deus. Meu Deus. Prepara aí, cinge os lombos aí, porque... Os três aí agora. Vamos pra cima. Não para. Nós vamos pra cima. Eu tava falando de você aqui. Eu tava falando para eles que tem um monte aqui. Eu olho da minha casa, tem um monte. E o monte tá me chamando, eu tô com medo de ir. Meu Deus. Porque se eu for, eu não volto mais. Olha só. É. Agora percebe uma coisa. Percebe uma coisa. O que faz? O que faz com que você ouviu ali antes, que hoje eu subi 2 vezes para o monte, né? E quando estava na segunda vez lá, falando, Deus, que presença. Pai, eu queria trazer todo mundo para cá. E ele disse para mim assim, ele disse, não é o lugar físico, é a presença. Pode ser em qualquer lugar. Vem a hora e já é chegada que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e Verdade. Pode ser em qualquer lugar. No mercado, no trabalho. É lógico que isso é construído no secreto. É construído no secreto. Entra no secreto que o teu pai que te vê em secreto te recompensará. É construído no secreto. Aí Deus me deu ali, você viu o Salmo 68, de 1 a 10, né? Eu falei, Cristiano, é uma loucura. Eu falei, Cristiano, porque, gente, você que está vendo e ouvindo, como é bom. Eu, por exemplo, a vida inteira, o Cristiano é atípico e o jeito que a gente se pega no espírito é extraordinário. Parece que além da busca pela presença, oração em línguas, adoração, né, submissão às autoridades, meditação, louvor, adoração, parece que nós estudamos na mesma faculdade. E ele lê os mesmos livros. Só que o primeiro livro que o Cristiano foi ler, você vê, tem 18 torres de intercessão no Mato Grosso do Sul, tem mais de 1.100 torres vivas. O primeiro livro que ele foi ler, eu estava vendo um livro do Papai Nash, que Papai Nash era o intercessor do Charles Finney. E ele, Robassumanike. Papai Nash ia e ficava uma semana gemendo no chão, lá na pensão, chorando, gerando espírito. E a colheita, a maioria permanecia, algo extraordinário o resultado de quem pregava. Mas era gerado e sustentado pela intercessão. E eu estava lendo, chegou na minha mão o livro do Papai Nash, do Charles Finney, né? Que o Papai Nash era o intercessor, que gerava, ficava no secreto, como o Cristiano está lá toda madrugada, entre as 11 e sai 7 horas da manhã. Baragaçu Balai. E eu, Lochebadagaçu. Peguei, tirei a foto, mostrei para ele. Ele mandou de volta. Nunca tinha lido um livro, a não ser a Bíblia. E qual era o livro que chegou na mão dele naquele momento? O do Papai Nash, o mesmo que eu estava lendo na hora. Charles Finney e Papai Nash, a parceria. Então você tem visto a nossa parceria aí, é um negócio louco. A gente se pega no espírito por causa da submissão e obediência, entendeu? Submissão e obediência. E agora, entrei lá ontem, foi sobre liberdade e independência. Na hora, no monte. Diferença. Hoje, Salmo 68, estou ali ajoelhado do 1 ao 10, 5 vezes falou sobre a presença, saltou aquele hora. O que a presença ocasiona. A fuga dos inimigos, a libertação, a prosperidade, mel, né? Você entendeu? E ó, por exemplo, terminei agora, vou tomar já um cafezinho ali, que as meninas estão, né? Terminei. Aí entrei aqui um pouquinho, olhei você.
Agora, você, por que é que eu entrei novamente? Porque você é um homem de revelação. Quando você falou, porque o que é que chama a atenção? O que é que chama a atenção de um libertador? É uma sarça ardente. A sarça era um arbusto sem graça, como a gente. É um arbustinho do deserto, sem, né, ali, normal, simples. Muitas pessoas passaram, outros pastores passaram ali. Outros pastores, ali era um caminho comum de pastores. Sim. Teve gente que sentou ali para dormir, teve gente que urinou na ponta da sarça, mas somente identifica a sarça, olho para identificar a sarça. Então é que Moisés ele tinha um olho para identificar o que os outros que passaram antes não viram. A gente vê o que quer ver. Ó. Quem só pensa em adultério, vê adultério. Quem só pensa em perseguição, só vê perseguição. Uhum. Quem só pensa em orfandade, só vê orfandade. Sim. Mas quem só pensa no profético, só vê o profético. Olha para a árvore, a pessoa simples como nós vê a glória. E veja, o que me atraiu novamente aqui para eu entrar, para quê agora? Agora está me esperando um cafezinho, para que eu entrei aqui e olhei? Eu olhei, eu de vez em quando, a gente corre nos lugares, né? Para ver, para dar uma olhadinha e tal. O que atrai um homem de Deus é a revelação. Quando você me falou, eu te confesso uma coisa. Eu nunca percebi na Bíblia, nesses 30 anos com Cristo, nunca percebi esse tal de Zuf aqui. Essa fronteira Zuf. A hora que você falou, eu parei, rapaz. Falou, rapaz, a divisa Zuf é um ponto delicado, uma divisa. É o momento que está diante de ti o teu destino profético e você vai ter um confronto para retroceder, para voltar. Vamos voltar, porque senão meu pai vai deixar de se preocupar com a jumenta para começar a se afligir por nós. Vamos voltar. Zuf é uma divisa e um ponto crítico que as tuas emoções, a tua alma vai querer te fazer recuar para você não encontrar teu destino profético. É isso. Isso. Peguei. Viu como eu sou? Eu pego também. Mas o que eu estava falando nisso aí? É porque aí nessa estrada um monte de coisa acontece, né? Inclusive a carne de Saul é confrontada, porque ele era um garoto bonito, aparece uma moça no meio do caminho. Ele podia ter parado por ali, né? Mas ele seguiu, ele sabia o que ele queria. Só que onde eu queria chegar foi nesse encontro onde as gerações se encontram. Eu sou apaixonado por isso, apóstolo Judá. Uhum. Quando a geração de Eliseu, a geração de Elias honra a geração de Eliseu. Isso me encanta, porque eu sou garoto novo de 45 anos de idade, tenho 20 anos de jornada, mas não chego aos pés da jornada que uma pessoa como você tem. Mas já tem uma terceira geração esperando por mim. Ó. E eu não posso ser o que mata a terceira geração, porque dificilmente há sucesso na terceira geração. Uhum. Sempre quando nós olhamos as genealogias na Bíblia, tem algum problema na terceira geração. Até as igrejas na visão celular, você pode ver isso. César Castellanos uma vez disse que ele chegou a ter 50 mil membros, mas não conseguiu fazer a terceira equipe de 12, a terceira geração. Meu Deus. Essa é a vez, é o nosso desafio. Através de vocês eu faço um rompimento no reino do Espírito e eu declaro que essa terceira geração vai emplacar, porque o Senhor me falou no Espírito. Eu tinha que entrar aqui agora. O Senhor me disse no Espírito, ele disse assim, olha, eu vou trazer nesse tempo, anos atrás, a revelação da honra no coração dos filhos, porque eu quero que eles prosperem e tenham vida longa. Honra teu pai e tua mãe para que você prospere e tenha vida longa. Ei, quando há desonra para com uma paternidade espiritual, tem maldição na terra. Malaquias viria nos últimos dias no espírito de Elias, uma paternidade que converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que não venham e fira a terra com maldição. Hoje aqui está se abrindo um portal
de rompimento com a terceira geração e de uma prosperidade sobrenatural. Porque essa revelação, essa palavra que deu aqui, ó, Deus está falando no meu coração aqui agora, eu tinha que entrar aqui. Ele disse o seguinte, que essa geração não será a geração de Zuf. Não, meu Deus do céu, porque olha só, que vai retroceder. Ei! Porque veja, eu fui ler enquanto você olhava ali, eu já pesquisei aqui no Pai dos Burros, desculpa, no Google, né? Desculpa, eu não sou burro, não. É uma brincadeira que o pessoal fala, né? Fortaleza na alma. Então, eu pesquisei lá no Google, Zuf significa favo de mel. Olha só, favo de mel, olha o manto. Eles estavam ali, ó. Eles estavam ali. Veja, meu Deus, que manto. Veja como vai colando quando a gente se honra e se respeita. Veja só, Ragassúria, Talamanai, Kadagaçubalai, Kotika. É o Babalu. Cego todo o exército inimigo. Eu declaro que o exército antes está sendo liberado para desacorrentar a pessoa para entrar aqui agora. Já entrou aí umas 70, 80 pessoas mais, mas vai entrar mais ainda. Amém. Declaramos, porque essa palavra é libertadora. Porque a tua semente, meu Deus, foi o que Deus falou no monte comigo hoje, mas eu quase não liberei. Eu não liberei à tarde nessa pregação. E agora tá vendo. A tua semente vai te ligar com o teu futuro, vai te interligar, te impulsionar para o futuro. A tua semente, você entendeu? Então veja, Zuf, favo de mel. O que aconteceu, Rabassu, com Jonatas? Jonatas, o pai dele, o pessoal, estava morrendo ali numa batalha em jejum e estava perdendo para os filisteus. Aí Saul falou, todo mundo em jejum, ninguém come nada. E o filho dele, Jonatas, não ouviu. Aí pegou e estava quase morrendo, desfalecendo, olhou, ó, bosque no mel. Bosque é meu manto, bosque no mel. Intimidade e palavra. Ele olhou e tinha bosque, no chão do bosque tinha mel. Ele pegou uma vara, passou e comeu. No que ele comeu, voltou o brilho nos olhos. Ei, meu Deus, olha só, Zuf, favo de mel. A hora que estava para voltar o brilho dos olhos de pessoas que estão vendo e ouvindo aqui, ó. A hora que estava para encontrar o seu caminho, seu destino profético. É a sabotagem espiritual. Zuf, pode falar. Autossabotagem espiritual. É onde, sabe aquele momento que o louvor está começando a abrir o portal e o pastor fala assim, tá na hora da palavra. Olha o manto. Sabe aquele momento que você está quase caindo arrebatado, você senta na cadeira para não cair arrebatado, está com medo de cair arrebatado? Agora tem um manto aqui que eu peguei. Cara, eu gosto. Eu tô gostando de você, cara. Tô gostando de você. Não me abandona mais, não. Hã? Não me abandona mais, não. Não, tá doido, rapaz. Aquela primeira vez que você me achou, depois lá no monte nós já chapamos de novo. Agora eu olhei aqui, você me jogou esse tal de Zuf. Você fica me provocando, pelo amor de Deus. Olha só. Saul, o líder, o cabeça, o que seria o primeiro rei de Israel, ele chega em Zuf. Todos nós chegamos em Zuf no momento em que nós, quando está para pegar o favo do mel, a gente recua. Ele disse, vamos voltar. Meu Deus. E aí pega o manto no 6, ó. Eu estou falando isso aqui agora porque você me provocou. Eu nunca discorri esse ponto aqui. Ó. Esse ponto em 30 anos eu nunca discorri. Agora, da revelação que você trouxe, me furou aqui, começou a sair mel do favo. Ó, porém, o servo respondeu, nesta cidade mora um homem de Deus que é muito estimado. Tudo que ele diz, acontece. Se cumpre. Vamos agora até lá. Talvez ele possa nos mostrar o caminho que deve seguir. Quem é que falou para ele? O servo. O servo. Ó, Jesus diz que até mesmo o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar vida para muitos. Olha só. Agora, não tinha nem nome. Ei, não tem. Gente escondida por aí, ó, que não tem nem nome, mas que vai ajudar reis a chegarem ao seu destino e cumprir o seu propósito. Isso. E outra coisa, porque nós vamos chegar lá na frente, então eu tenho que finalizar a parte de trás aqui. Zuf é o lugar onde... Ó, isso aqui é spoiler da nossa live de quarta-feira, 15 horas. Dia 15, às 15 horas, Judá Bertelli, Judson de Oliveira e Ricardo, nós vamos falar aqui sobre paternidade profética. Eu vou dar um spoiler aqui. Zuf é o lugar onde Saul, ele era um garoto bonito, rico.
e alto. Ele era filho de um pai que tinha propriedades, mas ele estava com o seu destino desalinhado, buscando jumentas. Ele teve que tomar uma decisão de honra. Existem momentos que você tem que honrar o seu pai natural, mas existem momentos que a honra é para o seu pai profético. Ele podia ter voltado para casa, porque ele estava preocupado, meu pai vai se preocupar comigo. Mas o destravar que ele precisava não vinha do pai natural, não vinha do pai biológico. O destravar que ele precisava vinha do pai profético. Esse era o momento da decisão. Existirão momentos que nós temos que saber qual pai nós vamos honrar. Porque aquilo que você estava falando com o Cristiano ainda há pouco, o apóstolo Cristiano ainda há pouco. As pessoas, elas não entendem o que é honrar um profeta. Elas não entendem o que é uma semente que te aproxima do seu futuro, que te traz para o alinhamento. Meu Deus. A tua semente conecta com o teu futuro. Saul chegou lá e tem uma coisa aqui. O servo, ele não recebeu a herança. Olha só. Porque há tempo de você semear na vida dos outros. Há tempo de você semear na sua vida. Deus, ele enriqueceu e transformou Saul em rei. O mistério de Deus com o servo é no oculto. Meu Deus, olha só. É no oculto. Agora eu te pergunto, quantos mantos está vindo aqui? Você já imaginou, gente, pelo amor de Deus, dia 15, Deus falou no meu coração, dia 15, 15 horas. Ele é o número 1. 5 é os 5 ministérios para o aperfeiçoamento do corpo. 15 horas, horário de decisão. Nós dois e o Judos. Você já imaginou essa tarde? Eu vejo portais se abrindo e tesouros descendo. Se eu fosse você, eu repartia o pão. Dia 15, 15 horas, Judos de Oliveira, vai ter que ter 15 mil pessoas assistindo essa live. Irmão, olha, você tem que ser servo. Você tem que ser aquele que conecta profetas. Deus tem uma honra, Deus tem uma unção para pessoas que conectam pessoas. Meu Deus. A unção de Barnabé. E olha, pode falar, apóstolo, não vou falar mais nada. Não, é uma doidura. Nós vamos mergulhar aqui. O negócio está doido aqui, está chapado. Entrou no Zuf, que você me trouxe, me provocou, já incendiou. Igual aqueles fogos de artifício, que você pega tudo junto, você toca num, começa a incendiar. Uma doidura, veja só. Vamos voltar. Ele chega na hora do favo de mel, que Zuf significa favo de mel. Ele pega e diz, vamos voltar. Meu Deus, estava perto. O que é que estava próximo a ele? Um momento que ia abalar as nações. E ele, olha só, e veja só. E não é por irresponsabilidade, não. É porque ele se preocupava e honrava com o pai dele. Veja só, ele honrava o pai dele. Mas é o que você falou aí. Há momentos que você precisa entender uma coisa. Ele já honrava o pai. E a missão até ali com o pai tinha sido cumprida. Estava com uma incumbência de, vamos dizer, as jumentas na época, como se fosse uma transportadora hoje, e os caminhões estavam na responsabilidade dele. Então, veja, ele saiu com uma grande incumbência pelo pai, porque era responsável. Chegou uma hora que ele não estava preocupado mais com os negócios, ele não era avarento, ele estava preocupado com o pai. E queria voltar até o pai, ele honrava o pai. Quando você honra um pai natural, honra teu pai e tua mãe para que você vá bem, prolongue os dias na face da terra, você vai encontrar o seu pai espiritual. Meu Deus, você vai encontrar. E veja, e tem certos momentos que o teu destino profético não está alinhado com o teu pai natural. Ele tem um nível de bênção para você. Mas o nível, um nível de profundidade do reino espiritual está condicionado ao teu pai espiritual. Quem é o teu pai espiritual? Quem é o pai desse menino? Quem é teu pai espiritual? Você entendeu? Tem que entender essa questão aí. Então você tem que honrar o pai em casa. Mas você daí tem que partir para a honra ao pai espiritual. Davi, José, Daniel, todos eles, os maiores personagens praticamente bíblicos, todos eles tinham um manto com o pai de honra ao pai. Honra teu pai e tua mãe para que você vá bem e prolongue os dias na face da terra. Agora veja
Veja a importância agora, meu Deus, para... Ele falou para mim aqui, falou, Flua, Flua, porque eu ponho a cadeirinha do lado, dou um beijinho nele, de vez em quando eu tenho que botar um sonzinho, um beijinho, Jesus, né? Dou um beijinho nele. Aí ele falou para mim, porque eu respeito muito quem está na minha frente, pode ser quem foi, eu respeito muito. E eu gosto de extrair o talento, ou o mel de dentro, entendeu? Eu sei que você tem mel, por isso que eu parei aqui, parei no monte, eu vejo mel, eu dou uma olhadinha. Se você tivesse com um converseiro, igual um louro, só repetindo dos outros aí, ó, se você não tivesse caldo aí na garapeira, na garapa, eu não sabe, eu já vazo direto para me pegar. Mas como eu vejo que você tem, então eu procuro extrair. Mas ele está falando para mim assim, Flua. Está falando Flua. Então veja aqui, ó. Eu peguei um manto que você soltou e me ativou aqui. Mas veja, Rabassuriada lá. Ele ia desistir em Zuf, na hora do favo de mel, destino profético. Aí sabe o que é que acontece? Sabe o que acontece? O servo respondeu, nessa cidade mora um homem de Deus que é muito estimado. Onde está o homem de Deus muito estimado, respeitado, que as palavras nenhum têm caído por terra, que você precisa conectar o teu destino profético com uma atitude na vida dele? Onde está Ragassubalabalá, esse pai espiritual, né? Você continua honrando teu pai natural, porque Samuel, e eu sou um profeta ofício, quando Samuel ungiu Davi, ele não foi para a batalha, ele voltou para o seu pai para cuidar das ovelhinhas. Ei, verdade. Tem muita gente aí que tem asas e não tem raízes. Agora tem um profeta, o profetão, não sei o que lá, o homem de Deus, profeta de nações, grandes eventos e tal, liberou uma palavra. Tchau, meu pai, tchau, meu pastor. Você está quebrando princípios. E quando você quebra princípios, você traz um atalho, uma aceleração que vão te jogar atrás da fila. Você não pode. Davi foi ungido por Samuel a rei. E ao invés dele partir para a batalha, ele foi lá ser submisso ao seu pai, ao seu pastor, à sua casa. Ele foi lá. Por 13 anos, eu fui o melhor amigo do meu pastor, da minha pastora e dos 3 filhos, por 13 anos. Mais de 100 vezes, Deus sabe, mais de 100 vezes com esse chamado de nações, mais de 100 vezes eu olhava para o horizonte, para os pássaros, e falava, é hoje, Deus. Mais de 100 vezes. Ele olhava e falava assim, volta lá e seja submisso ao teu pai espiritual. Espera, fica submisso. Eu tinha 5 cargos quando eu saí, não saí por baixo, eu tinha 5 cargos. Troquei todas as vantagens e saí só. E de repente, lá estava eu, 2 anos depois que eu saí, aonde? Por mais de 13 anos, passava 2 passarinhos e eu falava, Senhor, ó nós 2 nas nações. Aí, 15 anos depois, quando eu comecei a falar com os passarinhos, eu estava, sabe aonde? Lá em Israel. E de repente, para o lado de cá um deserto, e para o lado de baixo as tamareiras. E passou 2 passarinhos assim, lembro como se fosse agora no ônibus, assim na janela. E aí ele falou para mim, ó nós 2 nas nações. Papai, esse que está aqui, ó, o cheiroso. Então, gente, tem gente que está me vendo e ouvindo aqui, vai ver e ouvir, que está impaciente. Está querendo atropelar. Tem asas, mas não tem raízes. Querido, quem é o pai desse menino? Ó, a tua semente vai conectar com o teu futuro. Olha esse servinho aqui, Jesus que diz que até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. Esse servo aqui, ó. Na terra de Zuf, eu nunca tinha percebido esses 2 mantos aqui, Zuf e o servo que falou para ele, não vou voltar não, tem um homem aí que vai conectar o teu futuro. Ele nem imaginava. E aí, meu príncipe, assim como Naamã, herói de guerra, porém leproso, quando chegou em frente de Eliseu, Eliseu falou, nem recebeu ele, falou, manda mergulhar lá no Jordão. Falou, o quê? Pensei que ia impor as mãos, me tratar com honra, mandar mergulhar num rio sujo desse. Aí um servo, escondido, porque os servos não têm nome nem procura. É o mistério. Pegou e falou assim, ó, mergulha.
mergulhou e foi curado por causa do servo. Aquela mocinha lá de Naamã, aquela mocinha. Dois servos. Dois servos. Tem gente que precisa ser conduzido por servo porque não tem espírito de servo. Quem não tem espírito de servo, Deus vai botar um servo do teu lado para te transferir o espírito de servo. Meu Deus, olha aí. Porque o maior é o que serve, o que se humilha será exaltado, o que se exalta será humilhado. Oh Deus, coloca servos na minha vida. A hora que eu tiver, se acontecer, por favor, insufle. Amém. Do meu destino profético. Amém. E por causa da responsabilidade eu querer voltar. Amém. Nós precisamos um do outro. Né? Tá aí o doutor e pastor Samuel também. Essa semana o filhão vai estar 2 vezes com a Ezenete lá. Vai estar com a Stanford e com a Ezenete. Essa semana da nossa equipe tem 4 que vai estar dos 7 dias com a Ezenete lá. Vai ter 4 que são da equipe que vão estar lá dessa rede maravilhosa. Né? Meu Deus do céu, hein? Tá aí, doutor. Esses são voos mais altos. Esse aí o filho, ó, filhão, ó. O filhão, pastor Ricardo, o doutor e pastor Samuel, que você vai conhecer logo, chapado. Glória a Deus. Qualquer hora tu vai botar ele na fita aqui também. Eu recomendei, que a gente vai lhe mandando conforme Deus libera e os filhos honram, recomendei ele para a Ezenete lá e já liguei, né? Acompanhei, não pude acompanhar tudo. Eu fico supervisionando, porque eu não recomendo quase ninguém, né? Aí liguei para ela, falou, não, já marquei até a semana com ele de novo. Eu falei, graças a Deus. Eu falei, ufa, essa eu me livrei, pelo amor de Deus. Honrou as cartas, Sofia, aí honrou as cartas. Então, Rabassu, Ricardo, veja só. Uau, o maior é o que serve. Agora eu vou entrar aqui, ó, nesse manto aqui, ó. Aí quando ele ia voltar, sabe o que ele diz aqui, ó? Ele diz no versículo 7 de 1 Samuel, então Saul disse ao servo, mas se formos para lá, o que levaremos para aquele homem? Porque o pão que tínhamos em nossa sacola acabou, e não temos nenhum presente para levar o homem de Deus, ou será que temos? Não se chega na presença de um homem de Deus de verdade, um pai espiritual, não se chega de mãos vazias. É princípio bíblico. Porque a tua semente vai te conectar com o teu futuro, mesmo que seja emprestada. E esse dinheiro aí, para falar assim, a bem da verdade, esse dinheiro era de Saul. Porque servo aí possivelmente não era discípulo, era um escravo. Que foi mandado pelo pai para ajudar Saul como escravo. Era o carregador da sacola. O problema não era o dinheiro, o problema era o argumento. A Ivete, meu Deus, esquece essa palavra, no mundo espiritual, esquece essa palavra que eu acabei de falar. Tem uma pessoa da música, uma cantora da música, que dizem que ela joga 3 carros para Iemanjá, carro importado. Carro importado, carro milionário, não é carro de 1.0, não. É SUV. Ela joga 3 por ano na Baía de Todos os Santos, em homenagem a Iemanjá, para honrar o pai de santo dela. Meu Deus, olha aí. O empresário tem pai de santo. Isso é spoiler para terça-feira, porque terça-feira a live vai ter 3 horas terça-feira. Eu já sei que Judson, quando começa, não para. Judá, quando começa, não para, e eu vou ficar calado só ouvindo. Meu Deus, vai pipocar igual panela. A semente vai pipocar. Eu vou mudar essa sala toda aqui. Vai pegar fogo e óleo e vai pular pipoca para todo lado. Vai incendiar todos que estiverem na live. Não. Eu recebo isso. Eu recebo. Agora veja, Rabassuyanda Lamana, o princípio, até o diabo ser contando, ele obedece o princípio que ele sabe. O princípio não deixa de ser princípio porque alguém faz mau uso dele. Tá entendendo? O mundo espiritual é um só, é o mesmo. Pronto. Só tem um mundo espiritual. Os princípios não mudam. Aí ele diz o seguinte, eu não tenho nenhum presente. Aí o servo diz assim, não, eu tenho ainda 3 gramas de prata que darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Uau! Agora escute uma coisa que eu vou te falar agora. Escute isso. Rabassubalai. Samuel era um pai. Verdadeiros pastores, profetas, homens de Deus são pais. Agora escute. Deus falou para mim tempos atrás, eu vou trazer a revelação da honra. Uau! Eu vou trazer a revelação da honra no coração dos filhos, que eu quero que eles prosperem e tenham vida longa. Eu vou trazer a revelação, que é uma revelação.
De um tempo para cá, de alguns anos para cá, em relação a mim, em relação aos filhos que tem vindo e Deus trazido, tem sido assustador. Pergunta aí ao doutor Samuel que está aí. Pergunta ao Cristiano que está lá. Mais de 1000 torres vivas. Pergunta ao Issacar. É assustador. Assustador. Não é puxar saquismo nem interesse. Tem que sondar o coração. É um princípio de honra. É honra. Aí o que acontece? Olha só. Quando ele chega com um presente, com oferta, com a semente de honra a um profeta de ofício, a um pai espiritual de uma nação, o que acontece? A semente dele estava conectando ele ao futuro. Ele chega com 3 gramas de prata, já tinha uma mesa farta, a melhor coxa, uma unção de rei e um destino profético. Agora, me diga uma coisa. Rabassubalá e Kedegesubalá. Me diga uma coisa. Você tem filhos? Eu, Ricardo? Natural? Eu tenho 2 filhos, um filho e uma filha. Tá, que idade? Meu filho tem 17 e minha filha tem 13. Tá bom. Agora imagina, pensa comigo agora. Acompanha o raciocínio. Imagina você, Lagassuriandalamaná. Imagina, meu Deus do céu. Ó, escute aí, enquanto você está aí, você foi me provocar. Ele falou para mim aqui. Cantar aí, me coloco do chileiro. Quando você me provocou, ele falou para mim algo. Obrigado, pai. Obrigado, pai. Obrigado, pai. Obrigado. Tem alguém aí que está assistindo a live que tem chofar. Começa a tocar chofar na tua casa aí agora, irmão. Vai para a janela e começa a tocar chofar. Eu tô sem chofar. Ele falou para mim, ele vestiu o manto, porque é um tempo de prosperidade extraordinária. É um talit? Yes. Ele falou, é um tempo de prosperidade extraordinária. E ó, ele mandou colocar a bandeira do Brasil embaixo e mandou colocar o leão por cima, o rugido do leão. Mandou colocar o leão por cima. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou levantar aqui. Eu vou levantar aqui que o manto está forte. O manto está forte. Vou levantar aqui. Lagastu, Brasil, Lagastu e o leão. O leão que vai rugir. Lagastu e Andalamana. É um tempo de prosperidade, escute isso. É um tempo de prosperidade no Brasil que está vindo como nunca antes. Porque Lagastu, quando Pedro, ele, pela primeira vez, ele empresta o barco para Jesus. Agora ele não estava mais atrás de peixe. Agora ele estava com Jesus no barco querendo o reino. Jesus ensina e manda lançar a rede em águas profundas. Veio tanto peixe que, ó, o barco estava para afundar. Então, se aproxima um tempo de prosperidade sobre o Brasil e as nações extraordinário. O Brasil, Deus mostrou por tanta riqueza embaixo do Brasil. Olha, óbvio, mas tem minas aí para tudo quanto é lado. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo. Agora, Deus, ele não ia entregar toda essa riqueza na mão dos ímpios. Uau! Deus tem entesourado, está entesourando para liberar para os seus que entenderam o princípio. Nós estamos num propósito, 1 bilhão. Nós estamos num propósito, 1 bilhão de almas. Amém. Agora, onde há desonra, Jesus não pôde fazer muitos milagres em Genezaré entre os seus e a sua casa, porque não há profeta sem honra, senão entre os seus e na sua casa. Já em Genezaré houve honra, houve milagre para tudo quanto é lado. Quando há honra, há milagres. Uau! A honra, ela vem acompanhada de atitude. Muita gente diz, libera a tua unção sobre mim, porque a unção que você respeita, você honra. Calma. A unção que você respeita e honra, você atrai. Vai estudar sobre honra. Quando eles chegaram diante desse pai, profeta de nações, com a semente que ia interligar, impulsionar o seu futuro. Agora eu vou te dizer uma coisa. Uau! O pai, o profeta Samuel,
ele estava, apareceu na porta como um pai e disse assim: Samuel, se você não tivesse trazido essa moedinha de prata, rapaz, eu estou com um punhado de gente aqui à mesa, eu não ia poder pagar o almoço hoje. Estava farto. Se acontecesse isso, tem sangue derramado na terra. Tem sangue derramado. O Judas vai estar conosco quinta-feira. No primeiro, escolhe profeta Ramai na Viraí, 120 homens de 17 estados do Brasil, juiz, advogado, fazendeiro, empresário, Ragaçuiandalá. Ali houve uma remissão. O Tom, que é meu amigo há 29 anos, está há 42 anos com Cristo, no Mato Grosso Sul, muitas vezes foi desonrado. Da vida, ministra 18 horas por dia, 15. Teve grandes igrejas que deram 50 de oferta para ele. Tinha sangue na terra. Deram panetone no final do culto, uma coxinha com suco de... Foi. Eu sei o que é isso. São 20 anos de estrada. Agora escute isso. Posso ir, Ricardo? Escute isso. Amandará-Suriocolo. Nós estávamos ali, naquele dia o Tom não está nem para isso, que é um servo, mas naquele dia estava o apóstolo Luiz Hermínio, Djalma Toledo, estava esse pessoal todo, Dr. Alder. Naquele dia, que ele ia ser ungido apóstolo, o Tom. Nós sentimos Luiz Hermínio também. Naquele dia, eu fiquei sabendo que a filha do Tom, que agora se formou em louvor, tudo 10. Pessoal, se a live cair, a gente vai entrem rápido, hein? Fica ligado aí, povo. Fala o nome de Deus. Que é advogada, se formou em direito a filha dele, além de ser missionária, andar, teve nos piores países, a Yasmin. Ela estava 3 meses atrasada a prestação na faculdade. Deixa eu te falar uma coisa. A hora que eu fiquei sabendo, eu sentei no altar na Câmara Municipal de Naviraí, 120 homens, como no Pentecoste. Eu comecei a falar e me quebrantei chorando. Na hora chegou alguém no ouvido e falou: eu vou pagar os 3 meses. Chegou outro e falou: vou pagar mais 3 meses para frente. E vou te falar uma coisa. Chegou um outro filho espiritual e falou para mim: eu posso dar, falei com meu pai ali, eu posso dar um carro 0, um Corolla 0 pro Tom. Aí eu parei, que eu não gosto de mover na emoção, eu virei pro lado e falei com esse rapaz que está sentado aqui, tem uma cadeira aqui. Jesus de Nazaré. Tem problema em levantar que ele não pesa. Vai cair 1 minuto e meio, a gente volta. 1 minuto e meio. Tá bom. Aí sabe o que aconteceu? Eu falei com Jesus e falou: você não vive falando que você quer honrar teu amigo? Toma. E a esposa dele, uma semana antes, tinha olhado uma revista do Tom, que ele vive pela fé. Vive pela fé há 40 anos. Olhou uma revista e falou: ah, se Deus desse um Corolla desse para nós, hein? Completo. E naquele dia foi honra. Por quê? Porque é um tempo de remissão do sangue na terra. Os pais precisam ser reconhecidos nesse tempo. É isso. Ore. Tem o pai natural, que você aí, o teu pastor, o pai, mas tem o pai profético. Quem são os pais proféticos e apostólicos de nações? E nesse tempo está interligado o teu futuro. Que você precisa lançar uma semente que vai conectar você com o teu futuro. E vai te trazer um impulso extraordinário. Então são princípios que Deus está clareando nesse tempo. Porque já imaginou você como pai parado na casa do teu filho? O que você está fazendo sem tua esposa? Eu queria uma passagem para a gente passar 3 dias no lua de mel e eu sou a tua mãe. Isso é desonra. Quando Saul chegou, a mesa estava farta, uma coxa de frango e ainda uma unção de rei e um destino profético. Quando pais são honrados, os milagres, eles são rasinho, rasinho, rasinho. Esse é um tempo em que Deus vai trazer a revelação da honra no coração dos filhos. Amém. E eles vão usufruir dessa mesa em nome de Jesus.